Cachorro Caramelo foi forçado a puxar uma carroça, dia e noite. Até que alguém gritou: "Pare agora!" O barulho seco das rodas na rua de pedra, o sol ainda baixo e um cachorro caramelo puxando uma carroça sem parar. As pessoas passam, fingem não ver, até que uma voz rompe o costume antigo e grita para tudo parar. A partir desse momento, nada naquela cidade simples continua igual. O que parecia apenas mais um dia comum começa a revelar segredos, resistências e pequenas mudanças que ninguém imaginava possíveis. Antes de continuar essa história que mexeu com toda a vizinhança, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que histórias como essa continuem chegando até você. Ao longo de um ano, entre feiras livres, conversas nas calçadas, cafés passados na hora certa e olhares cheios de julgamento, um cachorro e uma mulher comum vão enfrentar costumes antigos, provocar reações inesperadas e mostrar que até os menores gestos podem transformar uma comunidade inteira. Fique até o final, porque cada passo dessa caminhada tem um preço, e nenhuma mudança acontece sem esforço. O sol ainda não tinha subido completamente quando o som começou. Não era um som alto, mas era constante, insistente, impossível de ignorar para quem conhecia aquela rua desde sempre. As rodas da carroça rangiam ao tocar as pedras irregulares, produzindo um lamento comprido, quase como se a própria rua reclamasse do peso que carregava. Misturado a isso vinha o arrastar cuidadoso das patas de Caramelo, um cachorro de pelo cor de açúcar queimado, corpo firme apesar do cansaço acumulado e olhos atentos a tudo ao redor. Aquela cena se repetia todos os dias. De manhã cedo, quando o cheiro de café fresco escapava das casas simples, e também à tarde, quando o calor fazia o ar parecer parado. Caramelo puxava a carroça como sempre fez. Não porque entendesse o porquê, mas porque aprenderá que aquele era o ritmo da vida. Avançar, parar, virar à direita, virar à esquerda. Desviar de gente, de crianças correndo, de galinhas soltas. Ele conhecia cada buraco da rua, cada sombra projetada pelos muros baixos, cada latido distante que ecoava pelos quintais. Caramelo era obediente. Essa era sua primeira grande característica. Não do tipo submisso por medo, mas por costume. Aprenderá cedo que seguir em frente evitava confusão. A segunda era a resistência. Mesmo cansado, mantinha o passo firme, ajustando o corpo ao peso da carroça como se fosse parte dele. A terceira era algo que poucos percebiam: sensibilidade. Caramelo sentia o ambiente. Sabia quando alguém estava irritado, quando havia pressa, quando o clima da rua mudava. E naquele dia, algo estava diferente. As pessoas estavam mais caladas. Os cumprimentos eram rápidos. Os olhos evitavam se encontrar por muito tempo. Mesmo assim, ninguém parava a cena que já parecia normal demais para ser questionada. Ninguém, até que a voz surgiu. "Pare agora!" O grito cortou o ar como um pano rasgado. Não foi alto demais, mas foi firme. Seguro. Um som que não pedia permissão. As rodas da carroça ainda giraram por alguns centímetros antes de parar. Caramelo freou o corpo por instinto, cravando as patas no chão quente. Ele virou a cabeça devagar, o rabo imóvel, os ouvidos atentos. Dona Lúcia estava no meio da rua. Era uma mulher de postura simples, cabelos presos num coque baixo e um vestido claro que se movia levemente com o vento. Não era conhecida por levantar a voz. Pelo contrário. Professora aposentada, passava os dias entre plantas, livros antigos e conversas tranquilas com as vizinhas no fim da tarde. Mas naquele instante, algo nela havia se deslocado por dentro. O silêncio se espalhou. Até os passarinhos pareceram parar por um segundo. "Não está vendo que ele não aguenta mais?" disse ela, agora num tom mais baixo, porém ainda firme. Algumas pessoas se aproximaram devagar. Outras fingiram não perceber. A carroça, parada no meio da rua, parecia um objeto estranho fora do lugar, como se alguém tivesse interrompido uma cena ensaiada há anos. Caramelo respirava pesado. O peito subia e descia num ritmo visível. O cheiro de poeira, madeira velha e suor quente tomava o ar. Ele não entendia as palavras, mas entendia a pausa. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém mandava seguir. Essa interrupção foi o primeiro acontecimento importante daquele ano que mudaria tudo. Dona Lúcia se aproximou devagar. Não estendeu a mão de imediato. Ajoelhou-se com cuidado, sentindo o calor das pedras atravessar o tecido do vestido. Falou baixo,
como quem conversa com alguém conhecido há muito tempo. Calma, já está tudo bem. Caramelo inclinou levemente a cabeça. Seus olhos encontraram os dela. Não havia medo ali. Havia curiosidade e algo mais profundo, reconhecimento. Ele percebeu que aquela mulher não estava apressada, não estava exigindo nada. Apenas estava ali. Esse foi o primeiro pequeno deslocamento dentro de Caramelo. Obedecer sempre fora automático, mas agora havia outra possibilidade: parar. Algumas vozes começaram a surgir ao redor. Sempre foi assim. Esse cachorro é forte. Ele aguenta. As frases vinham soltas, repetidas como ditados antigos. Dona Lúcia ouviu todas. E sentiu o peso delas. Seu conflito interno começou ali: recuar para manter a paz ou insistir em enfrentar olhares atravessados. Ela se levantou devagar. Forte não significa que não sente, respondeu, sem atacar ninguém. O dono da carroça pigarreou, visivelmente desconfortável. Não estava acostumado a ser questionado. Para ele, aquilo era trabalho, rotina, sobrevivência. Não se via como alguém cruel, apenas como alguém seguindo o que sempre foi feito. Caramelo continuava parado. O corpo tremia levemente, não de medo, mas de esforço contido. Parar também exigia energia. Ficar imóvel depois de tanto tempo em movimento era estranho. Depois de alguns minutos, a carroça foi retirada da rua. Não como uma vitória definitiva, mas como uma concessão momentânea. O dia seguiu, mas a sensação de normalidade havia sido quebrada. Esse foi o segundo acontecimento relevante. A rua voltou a andar, mas com desconforto novo pairando no ar. Nas semanas seguintes, Dona Lúcia passou a acordar mais cedo. Preparava o café enquanto ouvia o rádio baixo, as notícias repetindo sempre as mesmas coisas. O cheiro do pó passado invadia a casa, misturado ao perfume das plantas no quintal. Ela se sentava perto da janela, esperando. E Caramelo passava. Ela não gritava mais. Apenas observava. Percebeu algo que antes nunca notara. Caramelo diminuía o passo quando passava em frente à casa dela. Como se soubesse que ali existia uma pausa possível. Esse detalhe preparava, sem ninguém perceber, uma reviravolta pequena, mas importante. Caramelo não era apenas um corpo obediente. Ele aprendia, sentia e se adaptava. Com o tempo, Dona Lúcia começou a falar com ele todos os dias. Palavras simples. Bom dia. Calma. Devagar. E algo curioso aconteceu. Caramelo passou a responder com o olhar, com pequenas mudanças de ritmo, com a forma como posicionava o corpo. O terceiro acontecimento relevante foi quando Dona Lúcia colocou uma vasilha de água na calçada. Nada foi dito. Nada foi pedido. Mas naquele dia, Caramelo bebeu como se tivesse encontrado um oásis no meio da rotina seca. A água fria escorrendo pela língua, o som suave dos goles, o alívio imediato. Essa pequena vitória teve um custo. Algumas pessoas começaram a comentar. Diziam que Dona Lúcia estava inventando moda, que aquilo traria problemas. Ela ouviu. Sentiu o peso. Mas não retirou a vasilha. O ambiente da rua começou a mudar lentamente. Não fisicamente ainda, mas no olhar das pessoas. Onde antes havia indiferença, agora havia curiosidade. Onde havia certeza, agora surgia dúvida. Caramelo, por sua vez, vivia seu próprio conflito interno. Continuar obedecendo como sempre ou aceitar aquelas pausas que o corpo pedia. Cada vez que parava para beber água, sentia alívio, mas também uma tensão estranha, como se estivesse quebrando uma regra invisível. Ao fim daquele primeiro mês, nada parecia resolvido. A carroça continuava. O trabalho continuava. Mas algo essencial já tinha mudado. A rua havia parado uma vez. E depois disso, nunca mais voltou a ser a mesma. Caramelo deitou-se certa tarde sob a sombra curta de um muro. O chão ainda quente, o cheiro de terra, o som distante da feira começando a se montar. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Vulnerável. Exposto. Vivo. E Dona Lúcia, observando da janela, entendeu que aquele descanso curto era mais do que cansaço. Era um pedido silencioso. E ela decidiu, ali mesmo, que não iria ignorá-lo. O segundo mês começou com o mesmo calor insistente e o mesmo som das rodas sobre as pedras, mas algo já não encaixava perfeitamente. A rua parecia a mesma, as casas continuavam com portas abertas pela manhã,
O cheiro de pão fresco ainda escapava da padaria da esquina, porém as pessoas olhavam diferente. Não era algo escancarado. Era um detalhe no jeito de desviar o olhar, na conversa que cessava quando Caramelo passava, no silêncio que surgia logo depois do rangido da carroça. Caramelo sentia isso com clareza. Sua sensibilidade captava o ambiente como quem lê o vento antes da chuva. O corpo seguia firme, mas a mente estava em alerta constante. Desde o dia em que a rua parou, ele passou a perceber pequenas brechas na rotina. Não era mais apenas andar e obedecer. Agora havia pausas, olhares, vozes que não ordenavam, mas acolhiam. Dona Lúcia manteve seu ritual. Todos os dias, antes do sol subir demais, colocava a vasilha de água perto do portão. Às vezes acrescentava uma sombra improvisada com um pano claro preso na grade. Não anunciava nada. Não chamava atenção. Apenas fazia. Aquilo fazia parte da cultura dela, o agir silencioso, aprendido em anos de sala de aula, quando entendia que nem toda lição precisava ser dita em voz alta. O dono da carroça percebia tudo, mesmo fingindo não notar. Para ele, cada mudança era um incômodo. Não se via como alguém injusto. Cresceu vendo animais puxando peso, homens trabalhando desde cedo, mulheres cuidando da casa sem descanso. Na sua cabeça, aquilo era ordem natural. Mas algo inquietava. O cachorro estava diferente. Diminuía o passo com mais frequência, respirava mais fundo, parava quando via água. Isso atrasava o percurso. Esse foi um acontecimento relevante daquele período. Pela primeira vez, o tempo começou a ser questionado. O atraso gerava impaciência, e a impaciência gerava tensão. Certa manhã, o calor veio mais cedo. O chão parecia queimar as patas. Caramelo sentiu o desconforto antes mesmo de sair. Seu corpo estava pesado, os músculos rígidos. Ainda assim, seguiu. O cheiro de frutas maduras da feira se misturava ao suor, criando um ar denso. Quando passou em frente à casa de Dona Lúcia, diminuiu o passo quase imperceptivelmente. Ela estava ali, como sempre. Ela notou algo diferente naquele dia. O olhar de Caramelo estava opaco, menos atento. Ela sentiu um aperto no peito. Um sentimento antigo, parecido com quando via um aluno insistir em algo além do limite. Ela saiu de casa com calma e colocou mais água na vasilha. A água caiu fazendo um som fresco, contrastando com o silêncio tenso da rua. Caramelo parou. Bebeu. Bebeu por mais tempo do que o habitual. Algumas pessoas observaram de longe. Ninguém falou nada. Essa pequena pausa teve consequências. Ao retomar o caminho, o atraso se tornou evidente. O dono da carroça reclamou, não gritando, mas resmungando. As palavras eram cortantes mesmo sem serem altas. Caramelo sentiu o tom. Sentiu a cobrança. Sentiu a velha regra sendo reafirmada. Ali surgiu o primeiro grande obstáculo do mês. A ideia de que cuidar significava atrapalhar. Para muitos, Dona Lúcia estava interferindo em algo que não era problema. Para ela, o problema sempre esteve ali, apenas ignorado. Nos dias seguintes, surgiram comentários na feira. As conversas aconteciam entre bancas de legumes, entre o cheiro de coentro e o som de moedas. Diziam que a professora estava exagerando, que cachorro não precisava de tanto cuidado, que aquilo poderia virar confusão. Essas palavras não eram ditas diretamente a ela, mas chegavam. Sempre chegam. Dona Lúcia sentia o peso disso à noite, quando a casa ficava silenciosa. O tic-tac do relógio parecia mais alto. Ela se perguntava se estava certa. Se não estaria forçando uma mudança impossível. Seu conflito interno crescia. Queria proteger, mas não queria dividir a cidade. Enquanto isso, Caramelo enfrentava seu próprio dilema. Cada pausa trazia alívio, mas também vinha acompanhada de tensão depois. O corpo agradecia, mas o ambiente cobrava. Ele começava a associar descanso com desconforto emocional. Mesmo sem entender palavras, entendia consequências. Um dia, algo diferente aconteceu. Uma criança deixou cair um pedaço de pão perto da calçada. O cheiro chamou a atenção de Caramelo. Ele parou, olhou, hesitou. Não avançou de imediato. Aquela pequena escolha foi uma reviravolta discreta, preparada por semanas de observação e confiança. Ele estava começando a decidir. A consequência foi imediata.
O dono da carroça puxou a corda com mais firmeza, tentando apressar. Caramelo avançou, mas o gesto ficou registrado no ambiente. Algumas pessoas viram. Outras fingiram não ver. Dona Lúcia viu tudo da janela. Sentiu um misto de frustração e tristeza. Percebeu que a mudança não seria linear. No fim daquele mês, ocorreu outro acontecimento relevante. A prefeitura anunciou pequenas obras na rua principal. Não era nada grandioso, apenas reparos nas pedras soltas. Mesmo assim, o barulho das ferramentas, o cheiro de cimento e a movimentação de trabalhadores alteraram completamente a rotina. Caramelo ficou inquieto. O som metálico batendo na pedra ecoava forte nos ouvidos. O chão vibrava. Ele hesitava mais, parava com frequência. Seu corpo reagia antes da mente. A sensibilidade que sempre foi uma característica agora se tornava um desafio. Dona Lúcia percebeu o impacto. Passou a sair de casa em horários diferentes para acompanhar de longe. Não interferia diretamente, mas sua presença constante funcionava como um apoio silencioso. Isso preparava uma reviravolta média que ainda não se revelaria por completo. A rua, antes previsível, começou a mudar fisicamente. Pedras retiradas, buracos abertos, desvios improvisados. O ambiente se tornava mais hostil. O calor refletia no cimento fresco, aumentando o desconforto. Caramelo precisava redobrar atenção. Cada passo exigia mais esforço. Esse período trouxe outro obstáculo significativo: a insegurança. O medo de escorregar, de errar o caminho, de se machucar. Mesmo sem grandes acidentes, a tensão constante desgastava. Uma tarde, o barulho ficou alto demais. Caramelo parou de repente. Não avançou. Não recuou. Apenas ficou. O corpo rígido, o olhar fixo. As ferramentas batiam sem parar. O cheiro de poeira era intenso. Ele sentiu um nó no peito, uma mistura de medo e exaustão. Esse momento marcou uma reviravolta pequena, mas com consequências claras. Pela primeira vez, ele se recusava de forma visível. Não por cansaço físico apenas, mas por limite emocional. As pessoas ao redor reagiram de maneiras diferentes. Algumas se irritaram. Outras ficaram desconcertadas. Dona Lúcia atravessou a rua devagar. Não falou nada no começo. Apenas ficou ao lado de Caramelo. A presença dela alterou o clima. O barulho pareceu diminuir, mesmo continuando. Depois de alguns minutos, o caminho foi desviado. Não porque alguém admitisse estar errado, mas porque era mais fácil do que insistir. A carroça seguiu por outra rua. Essa mudança improvisada teve um custo. O trajeto ficou mais longo. O dia se estendeu. O cansaço se acumulou. Mas também trouxe algo novo. Caramelo percebeu que parar podia mudar o curso das coisas. À noite, Dona Lúcia sentou-se na varanda. O céu estava avermelhado. O cheiro de terra molhada começava a surgir com as primeiras chuvas do fim do mês. Ela pensou no que tinha feito. Pensou no que ainda precisava fazer. Sabia que a cidade não mudaria de uma vez. Sabia que o caminho seria longo. Caramelo, deitado em um canto conhecido, sentia o corpo cansado, mas algo diferente pulsava por dentro. Não era força. Era consciência. Ele fechou os olhos ouvindo sons distantes da rua, agora um pouco mais lenta, um pouco mais atenta. O segundo mês terminou sem grandes anúncios, sem decisões oficiais, sem aplausos. Mas terminou com algo essencial. O costume havia sido questionado mais de uma vez. E quando um costume começa a pesar, ele nunca mais volta a ser invisível. O terceiro mês chegou trazendo um tipo diferente de movimento para a cidade. Não era apenas o fluxo da feira ou o barulho das obras que continuavam em alguns trechos da rua principal. Era um movimento de conversa, de olhares trocados com mais intenção, de opiniões que antes ficavam guardadas e agora encontravam pequenos espaços para sair. O assunto não era declarado, mas estava presente. O cachorro Caramelo. A carroça. A mulher que insistia em parar para observar. Caramelo sentia o ambiente mais carregado. O ar parecia mais denso, mesmo nos dias em que o calor diminuía um pouco. As chuvas começaram a aparecer com mais frequência, trazendo cheiro de terra molhada e deixando as pedras da rua escorregadias. Cada passo exigia atenção redobrada.
O som das rodas da carroça mudava quando passava por poças, ficando mais pesado, mais lento. Ele ajustava o corpo instintivamente, inclinando-se um pouco mais para frente, protegendo as patas. A resistência sempre foi uma de suas marcas, mas agora vinha acompanhada de cautela. Caramelo não avançava no automático. Ele observava. Orelhas atentas, olhar varrendo o chão e as laterais. Quando percebia um trecho mais liso, diminuía o ritmo. Esse comportamento não passou despercebido. Alguns começaram a comentar que o cachorro estava ficando teimoso. Outros diziam que ele estava apenas cansado. Poucos percebiam que aquilo era aprendizado. Dona Lúcia acompanhava tudo com atenção silenciosa. Ela também sentia mudança no clima da cidade. As conversas na calçada ficavam mais curtas quando ela se aproximava. Algumas vizinhas ainda cumprimentavam com carinho, mas outras apenas acenavam de longe. Mesmo assim, ela não recuava. Mantinha seus horários, suas pequenas ações. Água fresca. Sombra improvisada. Presença constante. Um acontecimento relevante marcou o início daquele mês. A neta de Dona Lúcia, Marina, chegou para passar alguns dias. A casa, antes silenciosa, ganhou sons novos. Passos apressados, risadas, o toque frequente do celular. Marina trazia consigo um olhar diferente, acostumado a observar o mundo através de uma tela. Ela reparou em Caramelo logo no primeiro dia. Sentada na varanda, viu o cachorro passar puxando a carroça, o corpo firme, mas visivelmente cansado. O contraste entre o pelo claro e a sujeira da rua chamou sua atenção. Ela comentou com a avó, sem julgamento, apenas com curiosidade. Dona Lúcia contou a história aos poucos, escolhendo bem as palavras. Falou do dia do grito. Falou das pausas. Falou do peso do costume. Marina ouviu em silêncio. Mais tarde, sem alarde, começou a registrar o cotidiano. Não com intenção de acusar ninguém, mas de guardar imagens. Filmava a rua, o movimento da feira, o cachorro passando. Filmava também Dona Lúcia colocando água, ajeitando o pano da sombra, observando de longe. Tudo parecia simples, quase banal, mas carregava significado. Essas imagens se tornariam parte de uma reviravolta média, preparada sem que ninguém percebesse. Enquanto isso, Caramelo enfrentava novos desafios. As chuvas tornaram o trajeto mais difícil. O barro grudava nas patas, aumentando o esforço. O cheiro úmido misturava-se ao de madeira molhada da carroça. O som das rodas ficava irregular, às vezes escorregando, às vezes travando. Ele precisava usar mais força para manter o equilíbrio. Em um desses dias chuvosos, Caramelo escorregou levemente. Não caiu, mas o susto foi suficiente para fazê-lo parar por alguns segundos. O corpo inteiro ficou tenso. O coração batia rápido. A carroça puxou um pouco para trás antes de se estabilizar. Algumas pessoas olharam com preocupação. Outras com impaciência. Dona Lúcia atravessou a rua, mesmo com a chuva fina molhando seus cabelos. Ficou ao lado dele, sem tocar, apenas presente. O cheiro de chuva fresca contrastava com o odor pesado da rua. Caramelo respirou fundo. O momento passou. Ele seguiu. Essa pausa breve teve consequências internas. Caramelo passou a associar a presença de Dona Lúcia com segurança. Não dependência, mas apoio. Isso fortalecia o vínculo entre os dois de forma gradual e realista. Outro acontecimento importante ocorreu na feira. Dona Celeste, feirante antiga, observava tudo com atenção há semanas. Mulher prática, acostumada a resolver problemas do dia a dia, começou a perceber que quando Caramelo estava mais cansado, o fluxo da feira atrasava. Entregas demoravam. Clientes reclamavam. Quando havia pausas e água, o percurso fluía melhor depois. Essa percepção plantou uma ideia nova. Não era apenas sobre cuidado, mas sobre funcionalidade. Dona Celeste começou a defender pequenos ajustes. Falava baixo, entre uma venda e outra. Dizia que parar um pouco evitava atrasos maiores. Sua motivação era clara: manter a feira funcionando bem. Essa mudança de discurso preparava outra reviravolta média. A causa começava a ganhar argumentos práticos, não apenas emocionais. Marina, por sua vez, mostrava os vídeos para algumas amigas da cidade. Não publicava nada fora dali.
As imagens circulavam em grupos pequenos, locais. As pessoas se viam nas telas. Reconheciam a rua, a feira, o cachorro. Isso causava um desconforto novo. Ninguém gostava de se ver de fora. O ambiente social mudou. Algumas pessoas passaram a agir com mais cuidado quando percebiam a câmera. Outras reclamaram, dizendo que aquilo exagerava a situação. Dona Lúcia sentiu o peso disso. Temia que a neta estivesse acelerando algo que ainda precisava amadurecer. Conversou com ela com calma. Marina entendeu e passou a ser mais discreta. Caramelo não entendia câmeras, mas sentia a tensão diferente. Quando percebia mais olhos sobre si, ficava mais tenso. Esse excesso de observação se tornou um obstáculo emocional. Ele precisava aprender a lidar com a visibilidade. No meio do mês, as obras na rua principal avançaram. O barulho aumentou. O cheiro de cimento fresco ficou constante. O trajeto precisou ser alterado novamente. Novos desvios surgiram, alguns mais longos, outros mais estreitos. Caramelo precisava reaprender o caminho quase todos os dias. Essa instabilidade trouxe um momento de grande vulnerabilidade. Em uma manhã particularmente barulhenta, ele parou no meio da rua. Não avançou. Não por desafio, mas por confusão. Os sons vinham de todos os lados. O chão vibrava. O ar parecia pesado demais para respirar. As pessoas se acumularam. O clima ficou tenso. Dona Lúcia chegou, mas dessa vez hesitou. Percebeu que sua presença constante também poderia estar colocando Caramelo sob mais pressão. Esse foi um momento de autocrítica. Um custo emocional claro. Depois de alguns minutos, Dona Celeste interveio. Organizou o espaço. Pediu para alguns trabalhadores diminuírem o ritmo por um instante. Não como ordem, mas como pedido prático. O ambiente acalmou. Caramelo avançou devagar. Essa cena marcou uma reviravolta média importante. A responsabilidade começava a se distribuir. Não era mais apenas Dona Lúcia. Outras vozes surgiam. Ao fim do terceiro mês, a cidade estava diferente. Não transformada, mas inquieta. O assunto não era mais evitado. Estava presente nas conversas de varanda, nas filas da feira, nos bancos da praça. Caramelo, deitado sob uma árvore depois de um dia longo, sentia o corpo cansado, mas a mente mais alerta. O ambiente mudava aos poucos. O chão, as pessoas, os sons. Tudo estava em movimento. Dona Lúcia, sentada na mesma varanda de sempre, observava a rua agora parcialmente reformada. Pedras novas, marcas de obra, poças refletindo o céu. Ela sabia que ainda havia muito a enfrentar, mas também sabia que algo importante havia começado a se espalhar. As vozes, antes isoladas, agora ecoavam umas nas outras. O quarto mês começou com uma sensação estranha de espera. Não era mais a espera silenciosa de quem ignora um problema, mas a expectativa contida de quem sabe que algo está prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente o que. A cidade seguia sua rotina, mas agora carregava uma tensão diferente. As pessoas observavam mais. Escutavam mais. Até o caminhar parecia um pouco mais lento. As obras na rua principal estavam quase concluídas. As pedras novas refletiam a luz do sol com mais intensidade, criando um brilho incômodo em certos horários do dia. O cheiro de cimento fresco ainda permanecia no ar, misturado ao perfume de flores que algumas casas insistiam em cultivar mesmo com a poeira. O ambiente era de transição. Nem velho, nem totalmente novo. Caramelo sentia isso no corpo. As pedras mais regulares facilitavam o passo em alguns trechos, mas também exigiam adaptação. O som da carroça mudou novamente, agora mais seco, menos irregular. Cada mudança de som fazia com que ele ajustasse a postura, redistribuindo peso, buscando equilíbrio. O esforço continuava grande, mas havia momentos de leveza inesperada. Dona Lúcia observava com atenção esses detalhes. Passará a perceber como o ambiente influenciava diretamente o comportamento de Caramelo. Quando o chão estava mais firme, ele parecia respirar melhor. Quando o barulho diminuía, o passo se tornava mais seguro. Isso reforçava algo que ela já sentia desde o início. O problema nunca foi apenas o cachorro puxando uma carroça. Era todo o contexto ao redor. Um acontecimento relevante marcou aquele início de mês. A prefeitura instalou bancos novos na praça próxima à feira. Simples,
de madeira clara, posicionados à sombra de árvores antigas. Esse pequeno gesto alterou a dinâmica do lugar. As pessoas passaram a permanecer mais tempo ali. Conversas se estendiam. Observações eram compartilhadas. Foi em um desses bancos que Dona Lúcia se sentou certa manhã, acompanhando de longe a passagem de Caramelo. Ao seu lado, sentaram-se duas senhoras conhecidas do bairro. A conversa começou banal, falando do calor e das obras. Aos poucos, sem planejamento, o assunto chegou até ele. O cachorro Caramelo. A carroça. As pausas. Dona Lúcia não defendeu, não acusou. Apenas relatou o que via. O cansaço. A melhora quando havia descanso. A diferença no ritmo. As outras ouviram. Uma delas comentou que também tinha reparado. A outra confessou que nunca tinha parado para pensar. Essa troca simples teve um impacto silencioso. O olhar começava a mudar. Caramelo, naquele mesmo dia, enfrentou um obstáculo novo. Com a rua principal quase pronta, o fluxo de pessoas aumentou. Mais passos, mais sons, mais cheiros. Ele se sentia sobrecarregado. O excesso de estímulos fazia com que ele diminuísse o ritmo mais vezes. Cada parada era observada. Cada movimento parecia ser avaliado. Isso gerava tensão. Para Caramelo, o desafio agora não era apenas físico, mas emocional. Lidar com tantos olhares exigia energia. Às vezes, ele sentia vontade de se encolher, de desaparecer por alguns instantes. Mas seguia. Sempre seguia. Dona Lúcia percebeu isso. Em um gesto pensado, passou a se afastar um pouco mais. Não deixava de estar presente, mas reduzia a proximidade. Entendeu que seu apoio precisava mudar de forma. Essa decisão teve um custo emocional para ela. Sentia-se impotente ao não agir diretamente. Mas sabia que era necessário. Enquanto isso, Marina se preparava para ir embora. Antes de partir, mostrou à avó algumas reações aos vídeos que havia gravado. Comentários variados, alguns sensíveis, outros defensivos. Dona Lúcia pediu que ela não publicasse mais nada por enquanto. Não queria que a história se transformasse em disputa. Marina respeitou, mas deixou claro que aquelas imagens tinham despertado algo nas pessoas. Essa conversa preparava uma reviravolta futura. A ideia de que a mudança já estava em movimento, mesmo sem controle total. Outro acontecimento relevante surgiu com Dona Celeste. Ela começou a organizar pequenos ajustes na rotina da feira. Não oficiais, mas combinados entre feirantes. Estabeleceram pausas mais longas nos horários de maior calor. Ajustaram o volume de carga. Nada era anunciado como regra. Era acordo. O impacto foi imediato. Caramelo parecia menos tenso após essas pausas. O percurso, mesmo mais lento em alguns momentos, se tornava mais eficiente no geral. Menos paradas abruptas, menos resistência. Os feirantes perceberam. Alguns comentaram entre si que aquilo estava funcionando melhor. Essa percepção prática fortaleceu a causa de maneira concreta. Não se tratava mais apenas de compaixão, mas de organização. No meio do mês, ocorreu uma situação que testou tudo que havia sido construído. Um dia especialmente quente fez com que Caramelo demonstrasse sinais claros de exaustão. O sol refletia nas pedras novas, criando um calor quase insuportável. O ar parecia parado. O cheiro de frutas maduras se tornava enjoativo. Caramelo parou mais vezes do que o habitual. Em uma delas, deitou-se no chão. Não por desafio, mas por limite. O corpo simplesmente não respondeu. As patas tremiam levemente. O peito subia e descia rápido. O ambiente ficou tenso. Algumas pessoas se aproximaram. Outras se afastaram. O dono da carroça ficou visivelmente nervoso. Não gritava, mas a impaciência era clara. A situação exigia decisão. Dona Celeste foi a primeira a falar. Sugeriu suspender o trajeto por aquele dia. Não como imposição, mas como necessidade. Outros feirantes concordaram. Alguém trouxe água. Alguém improvisou sombra. Dona Lúcia observava de longe, sentindo um misto de alívio e medo. Alívio por ver apoio. Medo das consequências. Esse momento marcou uma reviravolta média importante. Pela primeira vez, a decisão de parar não veio de Dona Lúcia. Veio do coletivo.
O custo dessa decisão foi sentido no mesmo dia. Alguns clientes reclamaram. Houve atrasos. Comentários atravessados surgiram. Mas nada saiu do controle. O dia terminou mais cedo. Caramelo levantou-se depois de um tempo, caminhando sem puxar peso. O corpo ainda cansado, mas os olhos mais tranquilos. O ambiente mudou nos dias seguintes. O episódio foi comentado. Alguns criticaram. Outros defenderam. Mas ninguém ignorou. A cidade estava falando sobre isso de forma aberta. Dona Lúcia sentiu o impacto emocional dessa fase. À noite, sentada na varanda, pensava se havia ido longe demais. Se estava expondo Caramelo a um conflito maior do que ele podia suportar. Esse momento de dúvida mostrou sua vulnerabilidade. Ela também tinha limites. Caramelo, por sua vez, passava por uma transformação interna. Começava a entender que parar não era falhar, que descanso não era castigo. Essa mudança não foi rápida. Veio com culpa, com hesitação. Cada vez que parava, olhava ao redor, avaliando reações. Mas aos poucos, o medo diminuía. O quarto mês terminou com a cidade em equilíbrio instável. As regras antigas já não eram seguidas sem questionamento. As novas ainda não estavam definidas. O ambiente refletia isso. Poeira misturada com pedra nova. Cheiro de café com cimento. Conversas suaves interrompidas por silêncios longos. Caramelo caminhava pela rua ao entardecer. Agora sem a carroça naquele dia. O céu estava alaranjado. O vento trazia um pouco de frescor. Ele parou sob uma árvore e se deitou. Não havia urgência. Não havia cobrança imediata. Dona Lúcia observava de longe, sentada em um dos bancos novos da praça. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. A mudança ainda era frágil, mas o olhar da cidade havia começado a se transformar. E quando o olhar muda, o caminho nunca mais é o mesmo. O quinto mês começou trazendo um clima mais pesado, não apenas pelo calor que insistia em permanecer, mas pelo cansaço coletivo que começava a aparecer. Quando uma mudança se estende no tempo, ela exige mais do que vontade. Exige resistência. A cidade já não era a mesma, mas também ainda não tinha se transformado por completo. Estava no meio do caminho, e esse meio sempre é o trecho mais difícil. As manhãs continuavam começando cedo. O som das portas se abrindo, o rádio ligado baixo nas cozinhas, o cheiro de café misturado ao de pão quente. Caramelo seguia fazendo parte desse cenário, mas agora sua presença era observada com atenção quase constante. Não era mais invisível. E isso, ao mesmo tempo que protegia, também cansava. Caramelo sentia esse peso novo. O corpo ainda forte, mas a mente mais alerta do que nunca. Cada passo parecia carregar uma expectativa alheia. Quando andava bem, alguns aprovavam em silêncio. Quando diminuía o ritmo, surgiam olhares impacientes. Ele não entendia julgamentos, mas sentia tensões. Sua sensibilidade captava mudanças mínimas no ar, no tom das vozes, no jeito como as pessoas se afastavam ou se aproximavam. Nesse período, a carroça voltou a circular com mais regularidade, mas em condições ajustadas. As pausas continuavam, a carga era menor, os horários de maior calor eram evitados sempre que possível. Nada disso era oficial. Tudo dependia do acordo tácito entre as pessoas. E acordos informais são frágeis. Um acontecimento relevante marcou a primeira semana do mês. Um novo feirante chegou à cidade, vindo de fora. Não conhecia a história, não conhecia os acordos, não entendia os silêncios. Para ele, Caramelo era apenas parte da logística. Um recurso. Logo no primeiro dia, demonstrou impaciência com as pausas e com o ritmo mais lento. O ambiente ficou tenso. Os feirantes antigos tentaram explicar, mas sem impor. Dona Celeste falou com cuidado, usando exemplos práticos. Mesmo assim, a resistência era visível. O novo feirante não aceitava facilmente algo que não estivesse escrito ou determinado por autoridade formal. Essa situação revelou um obstáculo importante. A mudança dependia da memória coletiva, e quem não viveu o processo tinha dificuldade de aceitar o resultado. Isso colocou tudo em risco. Caramelo sentiu o impacto imediatamente. Naquele dia, o percurso foi mais apressado. As pausas foram encurtadas. O corpo respondeu com rigidez. Os músculos ficaram tensos.
A respiração acelerou. Ele tentou manter o ritmo, mas o esforço era evidente. Dona Lúcia percebeu de longe. Sentiu uma angústia antiga, semelhante à de quando via um aluno retroceder depois de avançar tanto. Pensou em intervir, mas hesitou. Sabia que qualquer ação direta poderia reacender conflitos maiores. Esse foi um momento de vulnerabilidade silenciosa. Ela sentiu medo de perder tudo o que havia sido construído. À noite, sentada na varanda, ela conversou com Dona Celeste. As duas trocaram impressões, lembranças, preocupações. Falaram sobre como as mudanças exigem constância, não apenas intenção. Essa conversa fortaleceu o vínculo entre elas. Não era mais apenas uma causa individual. Era uma responsabilidade compartilhada. Enquanto isso, Caramelo descansava em um canto conhecido, sentindo o corpo dolorido. O chão ainda guardava o calor do dia. O cheiro de terra seca misturado com poeira invadia o ar. Ele fechou os olhos por longos. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Minutos. Não dormia profundamente. Apenas recuperava forças. Cada descanso agora era precioso. No meio do mês, outro acontecimento relevante alterou o ambiente. As chuvas voltaram com mais intensidade. A rua reformada reagiu melhor à água, mas alguns trechos laterais ficaram escorregadios. O barro reapareceu. O som das rodas mudou novamente. A rotina precisou ser ajustada mais uma vez. Caramelo enfrentou esse período com cautela extrema. Reduziu o ritmo espontaneamente. Evitava trechos mais perigosos. Esse comportamento, antes criticado, começou a ser visto como inteligência prática por alguns. A mudança de percepção ainda era sutil, mas existia. O novo feirante observava tudo com desconfiança. No entanto, após alguns dias de chuva, percebeu que os ajustes evitavam atrasos maiores. Menos escorregões, menos interrupções bruscas. A lógica prática começou a se impor lentamente. Essa percepção preparava uma reviravolta média, construída pela experiência direta, não pelo discurso. Mesmo assim, a tensão persistia. Havia dias bons e dias ruins. Em alguns, tudo fluía com naturalidade. Em outros, bastava um comentário atravessado para desestabilizar o clima. Caramelo sentia isso como ondas. Alguns dias começavam leves e terminavam pesados. Outros começavam difíceis e terminavam em alívio. Um momento marcante aconteceu em uma tarde chuvosa. O céu estava fechado, o vento frio soprava entre as casas. Caramelo avançava com cuidado quando uma poça mais profunda surgiu no caminho. Ele parou. Avaliou. Tentou contornar. A carroça puxou para trás. O equilíbrio ficou instável. Antes que a situação se agravasse, duas pessoas se aproximaram para ajudar a desviar a carroça manualmente. Não houve discussão. Apenas ação. Caramelo avançou em segurança. Esse gesto simples teve um impacto profundo. Mostrava que a responsabilidade já não era só dele. Esse foi um acontecimento relevante que fortaleceu a ideia de apoio coletivo. O custo foi o esforço extra das pessoas, o tempo gasto, o desconforto momentâneo. Mas o ganho foi maior. Evitou um problema maior e reforçou a confiança. Dona Lúcia, observando de longe, sentiu os olhos marejarem. Não por drama, mas por alívio. Aquela ajuda espontânea era algo que ela imaginava no início, mas não sabia se realmente aconteceria. O quinto mês também trouxe um desgaste emocional significativo. Dona Lúcia começou a sentir o peso da vigilância constante. Dormia mal em algumas noites. Pensava demais. Questionava suas escolhas. Esse cansaço interno era um obstáculo importante. Cuidar também cansa. Caramelo, por sua vez, vivia um conflito interno cada vez mais complexo. Já não aceitava o esforço excessivo como algo natural, mas também não sabia até onde podia ir ao expressar limites. Cada pausa vinha acompanhada de um olhar ao redor. Cada retomada exigia coragem. O aprendizado era contínuo e desgastante. Ao fim do mês, um pequeno encontro aconteceu na praça. Nada oficial. Apenas pessoas sentadas nos bancos novos, conversando sobre o cotidiano. O assunto surgiu naturalmente.
Falaram sobre como a rotina havia mudado. Sobre como o cachorro parecia mais atento. Sobre como a feira estava se ajustando. Essas conversas não resolveram tudo, mas consolidaram algo importante. A mudança já fazia parte do cotidiano. Não era mais novidade. Era processo. O ambiente refletia isso. As árvores da praça pareciam mais verdes após as chuvas. As pedras da rua estavam mais limpas. O som da cidade parecia menos agressivo em certos momentos. Não sempre, mas às vezes. E essas pequenas melhoras faziam diferença. Caramelo caminhava ao entardecer, o corpo cansado, mas o passo mais consciente. Ele já não se arrastava apenas por hábito. Ajustava, avaliava, sentia. O esforço continuava grande, mas havia sentido novo no caminho. Dona Lúcia observava sentada na varanda, segurando uma xícara de café morno. O cheiro familiar trazia conforto. Ela sabia que ainda havia muito a enfrentar. Sabia que nem todos estavam convencidos. Mas também sabia que a resistência fazia parte da mudança. O 5º mês terminou sem grandes anúncios, sem decisões formais, sem celebrações. Terminou com algo mais difícil de medir, mas essencial. A persistência. A capacidade de continuar mesmo quando o entusiasmo diminui. Mesmo quando o cansaço aparece. E tanto Caramelo quanto Dona Lúcia aprenderam, cada um à sua maneira, que resistir também é uma forma de cuidar. O 6º mês começou com um silêncio diferente. Não era ausência de som, mas uma pausa estranha, como quando o ar parece parado antes de uma mudança brusca no tempo. As manhãs estavam mais frescas, anunciando a transição das estações, mas o clima emocional da cidade parecia mais tenso do que nunca. Depois de tantos ajustes informais, de tantas conversas e acordos silenciosos, algo precisava se definir. E ninguém sabia exatamente como isso aconteceria. Caramelo sentiu essa tensão logo nos primeiros dias. O corpo continuava forte, acostumado ao esforço diário, mas havia um cansaço profundo acumulado. Não apenas nos músculos, mas na forma como ele se mantinha atento o tempo todo. Cada ruído mais alto fazia suas orelhas se moverem rápido. Cada mudança de percurso exigia decisão imediata. Ele já não andava no automático há muito tempo. A rua principal, agora completamente reformada, atraía mais movimento. Pessoas de outros bairros vinham passear, observar a feira, sentar nos bancos novos da praça. Esse aumento de circulação trouxe sons diferentes, cheiros desconhecidos, passos apressados. Para Caramelo, era como reaprender o caminho todos os dias. Dona Lúcia observava esse crescimento com sentimentos misturados. Por um lado, ficava satisfeita em ver a cidade mais viva. Por outro, temia que o aumento de gente diluísse os cuidados conquistados com tanto esforço. Pessoas de fora não conheciam a história. Não sabiam das pausas, dos acordos, das tensões superadas. Esse medo se confirmou em um acontecimento relevante logo na primeira semana do mês. Em um sábado movimentado, com a feira cheia e a praça lotada, alguém sugeriu aumentar o ritmo para atender a demanda maior. Não foi uma ordem, mas uma sugestão dita em voz alta. Bastou. O ambiente mudou instantaneamente. Alguns concordaram, outros ficaram em silêncio. O dono da carroça, pressionado pelo movimento intenso, acelerou o passo. Caramelo sentiu a mudança na hora. O peso puxou com mais força. O ritmo acelerado exigiu mais do corpo do que ele estava preparado para dar naquele momento. Ele tentou acompanhar. O chão firme ajudava, mas o excesso de estímulos dificultava a concentração. Crianças corriam, vendedores gritavam ofertas, música saía de um rádio distante. O ar estava carregado de cheiros fortes. Tudo junto. Caramelo começou a demonstrar sinais claros de desconforto. A respiração ficou mais curta. O passo perdeu regularidade. Ele diminuiu instintivamente, tentando se proteger. O contraste entre o que o corpo pedia e o que o ambiente exigia criou um conflito intenso. Dona Lúcia percebeu imediatamente. Estava sentada em um banco da praça, conversando com uma conhecida, quando viu a mudança no movimento do cachorro. Levantou-se devagar, sentindo o coração acelerar. Sabia que aquele momento era delicado. Qualquer atitude impulsiva poderia gerar um retrocesso grande. Antes que ela se aproximasse, algo aconteceu. Caramelo parou. Não foi uma parada brusca. Foi firme.
Ele simplesmente não avançou. O corpo ficou imóvel, as patas bem apoiadas no chão, a cabeça erguida. Não havia desafio, apenas limite. O silêncio que se formou ao redor foi pesado. As pessoas diminuíram o ritmo. Algumas se aproximaram. Outras se afastaram, receosas. O dono da carroça puxou levemente, tentando retomar o movimento. Caramelo não respondeu. Esse instante marcou uma grande reviravolta na história. Não porque alguém gritou, mas porque o próprio Caramelo assumiu uma posição clara. Ele não podia continuar daquele jeito. As consequências foram imediatas. A feira desacelerou. O fluxo travou por alguns minutos. Olhares se cruzaram. Comentários surgiram em tom baixo. Ninguém sabia exatamente o que fazer. Dona Celeste se aproximou primeiro. Falou com calma, sugerindo uma pausa mais longa. Algumas pessoas concordaram. Outras ficaram impacientes. A tensão se espalhou como um fio esticado demais. Dona Lúcia chegou logo depois. Não falou nada de início. Apenas ficou ao lado de Caramelo. Sua presença era tranquila, mas firme. Ela sentiu um nó na garganta. Não por medo, mas pela consciência de que aquele momento definiria muito do que vinha pela frente. Depois de alguns minutos, a decisão foi tomada coletivamente. A carga seria reduzida naquele dia. O percurso seria encurtado. A feira se reorganizaria. Não foi unanimidade, mas foi suficiente. Caramelo permaneceu parado até sentir o peso diminuir. Quando voltou a andar, o passo era cauteloso, mas seguro. O corpo ainda cansado, mas o olhar diferente. Havia algo novo ali. Confiança. O custo desse episódio foi alto. Alguns comerciantes reclamaram de prejuízo. Comentários duros circularam. Dona Lúcia ouviu críticas diretas pela primeira vez em meses. Disseram que ela estava indo longe demais, que estava atrapalhando o trabalho dos outros. Essas palavras doeram. À noite, sozinha em casa, ela sentiu o peso emocional de tudo que vinha enfrentando. Sentou-se na cozinha escura, apenas com a luz fraca do fogão. Pensou em desistir. Pensou em voltar à antiga rotina silenciosa. O conflito interno atingiu o ponto mais alto. Enquanto isso, Caramelo descansava em um local conhecido. O corpo estava exausto. Cada músculo parecia pulsar. Mas havia um alívio profundo por dentro. Pela primeira vez, ele havia imposto um limite claro e sido ouvido, mesmo que parcialmente. Esse aprendizado teve um custo físico alto, mas trouxe um ganho emocional enorme. Nos dias seguintes, a cidade viveu um clima de ressaca. As conversas continuavam, mas agora com mais intensidade. Alguns defendiam a necessidade de regras claras. Outros insistiam que tudo aquilo era exagero. O debate estava aberto. Esse período trouxe outro acontecimento relevante. Dona Lúcia foi convidada a conversar informalmente com pessoas ligadas à organização da feira. Nada oficial, apenas uma tentativa de entendimento. Ela foi com receio, mas também com esperança. A conversa foi longa, cheia de argumentos, exemplos, lembranças. Dona Lúcia falou sobre o que via todos os dias. Sobre como o Caramelo reagia ao ambiente. Sobre como pequenas mudanças evitavam problemas maiores. Falou sem acusar. Apenas descreveu. Essa postura teve impacto. Algumas pessoas começaram a considerar a ideia de estabelecer acordos mais claros. Não regras rígidas, mas orientações. Horários. Pausas. Limites de carga. Tudo ainda em discussão, mas o simples fato de discutir já era um avanço. Caramelo continuava sua rotina durante esse período com atenção redobrada. Sentia que algo estava em jogo. Os dias eram menos previsíveis. Às vezes, o percurso fluía bem. Em outros, havia tensão. Ele aprendeu a reconhecer sinais. Um tom de voz mais alto. Um ritmo acelerado demais. E, sempre que possível, ajustava o próprio passo. Esse autocontrole era cansativo, mas mostrava o quanto ele havia evoluído. O cachorro que antes apenas obedecia agora avaliava, decidia, reagia. Cada pequena decisão era uma conquista silenciosa. O 6º mês terminou com a cidade dividida, mas consciente. O problema já não podia ser ignorado. O costume antigo estava sendo confrontado de forma aberta.
Não havia solução definitiva, mas havia diálogo. Em uma tarde mais fresca, Caramelo caminhou sem a carroça por alguns minutos antes de iniciar o percurso. O vento trazia cheiro de folhas secas. O som da cidade parecia mais suave. Ele parou sob a sombra de uma árvore e respirou fundo. Dona Lúcia observava da praça. O rosto cansado, mas os olhos atentos. Sabia que o caminho ainda seria longo. Mas também sabia que depois daquele dia, nada mais poderia ser simplesmente empurrado para debaixo do costume. O 6º mês terminou assim. Com cansaço. Com conflito. Mas também com algo essencial. Clareza. E quando a clareza chega, mesmo que doa, ela abre espaço para mudanças reais. O 7º mês começou mais silencioso do que os anteriores, como se a cidade inteira estivesse assimilando o que havia acontecido. O episódio da feira ainda ecoava nas conversas, mas agora vinha acompanhado de reflexão. Não era mais apenas um assunto quente discutido no calor do momento. Tornará-se parte da rotina mental das pessoas. Algo que exigia posicionamento. O clima estava mais ameno. As manhãs surgiam com uma brisa leve, trazendo o cheiro de folhas secas misturado ao de café fresco. O som da cidade parecia menos agressivo nesse período. Mesmo assim, a tensão não havia desaparecido. Apenas se transformará em atenção constante. Caramelo sentia essa mudança. O corpo ainda carregava o cansaço do mês anterior, mas a mente estava mais tranquila. Ele não se sentia mais sozinho diante das decisões. Quando diminuía o passo, percebia menos impaciência imediata. Quando parava, notava menos puxões apressados. Não era perfeito, mas era diferente. Dona Lúcia observava essa mudança com cuidado. Evitava comemorar. Sabia que avanços frágeis podem se desfazer com facilidade. Continuava mantendo seus rituais discretos. Água fresca em horários estratégicos. Sombra ajustada conforme o sol se movia. Presença constante, porém menos visível. Um acontecimento relevante marcou o início daquele mês. Um pequeno encontro foi organizado na praça, sem convocação formal, apenas convite de boca em boca. Feirantes, moradores antigos, algumas pessoas da organização local. Nada oficial. Apenas conversa. Dona Lúcia foi convidada, assim como Dona Celeste. O encontro aconteceu no fim da tarde, quando o sol já não castigava tanto. As cadeiras foram puxadas para perto dos bancos novos. O ambiente era simples, quase íntimo. O cheiro de terra seca misturado ao perfume das árvores criava um clima acolhedor. As conversas começaram tímidas. Falaram sobre a feira, sobre o movimento, sobre as obras. Aos poucos, o assunto chegou naturalmente até Caramelo. Não como acusação, mas como questão prática. Como manter o trabalho funcionando sem causar desgaste excessivo. Como evitar situações extremas como a do mês anterior. Dona Lúcia falou pouco. Preferiu ouvir. Quando falou, descreveu o que via diariamente. Falou do ritmo do cachorro. Do impacto do calor. Do barulho. Falou de forma concreta, sem dramatizar. Isso gerou identificação. Muitos perceberam que também tinham notado os mesmos sinais, mas nunca haviam colocado em palavras. Essa troca preparou uma reviravolta média importante. Pela primeira vez, a ideia de estabelecer regras claras começou a ganhar forma coletiva, não imposta, mas construída. Enquanto isso, Caramelo seguia sua rotina, agora um pouco mais previsível. As pausas estavam mais organizadas. Não dependiam tanto de improviso. Em certos horários, ele já sabia que poderia descansar. Essa previsibilidade reduzia a tensão interna. O corpo respondia melhor. O passo ficava mais firme. Mesmo assim, os obstáculos continuavam. Havia dias em que alguém esquecia os acordos. Dias em que o calor apertava mais. Dias em que o movimento aumentava inesperadamente. Nesses momentos, Caramelo precisava recorrer ao aprendizado recente. Avaliar. Ajustar. Parar quando necessário. Um desses dias trouxe um desafio significativo. Um grupo de visitantes de outra cidade chegou para conhecer a feira. O movimento aumentou rapidamente. As pessoas falavam alto, tiravam fotos, circulavam sem atenção ao espaço. O ambiente ficou caótico. Caramelo sentiu a sobrecarga quase imediatamente.
Os sons se misturavam. Os cheiros se intensificavam. O corpo respondeu com rigidez. Ele diminuiu o passo, tentando se proteger. Algumas pessoas notaram e abriram espaço. Outras não perceberam. Dona Celeste, atenta, organizou rapidamente o entorno. Pediu para reduzir o volume de música. Orientou os visitantes a manterem distância. Essas ações simples tiveram efeito imediato. O ambiente se acalmou um pouco. Caramelo conseguiu seguir. Esse episódio teve consequências importantes. Mostrou que a organização coletiva funcionava não apenas para o cachorro, mas para o espaço como um todo. Menos caos significava melhor fluxo para todos. Dona Lúcia acompanhou tudo de longe, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Pela primeira vez em meses, não precisou intervir diretamente. O aprendizado estava se espalhando. No meio do mês, outro acontecimento relevante ocorreu. O novo feirante, que antes demonstrava resistência, começou a agir de forma diferente. Passou a respeitar as pausas. Ajustou a carga. Não fez discurso, não pediu desculpas. Apenas mudou o comportamento. Esse tipo de mudança silenciosa tinha grande peso. Caramelo percebeu. O ritmo imposto por aquele feirante era agora mais previsível. Menos tensão. Menos esforço abrupto. Isso reforçou a confiança do cachorro no ambiente. Cada dia sem conflito fortalecia o aprendizado. Mesmo com esses avanços, o conflito interno de Caramelo ainda existia. Ele carregava a memória dos dias difíceis. O medo de que tudo pudesse voltar ao que era antes. Às vezes, bastava um som mais alto para que o corpo reagisse com alerta. A confiança ainda estava em construção. Dona Lúcia também enfrentava seus próprios desafios. O cansaço emocional continuava presente. Havia dias em que acordava sem energia. Questionava se conseguiria manter aquele ritmo de atenção constante. Mas sempre que pensava em recuar, lembrava do primeiro dia, do grito, do olhar de Caramelo naquele momento. Isso a fazia continuar. O ambiente da cidade refletia esse período de aprendizado. As árvores da praça estavam mais cheias. As sombras mais amplas. As pedras da rua já não brilhavam tanto, cobertas por poeira e uso. A cidade parecia mais vivida, menos rígida. No fim do mês, algo simbólico aconteceu. Uma placa simples foi colocada perto da feira, feita à mão, com orientações básicas sobre horários de descanso e cuidado com o percurso. Não tinha tom de ordem. Era convite. Informação. Essa placa não surgiu do nada. Foi resultado das conversas, dos encontros, das experiências acumuladas. Sua presença representava uma reviravolta média clara. O cuidado agora tinha forma visível. O custo dessa formalização foi a resistência de alguns. Comentários surgiram. Questionamentos também. Mas nada comparado ao que já havia sido enfrentado. O ambiente estava mais preparado para lidar com discordâncias. Caramelo passou a reconhecer aquele ponto como referência. Ao se aproximar da feira, percebia o espaço mais organizado. Menos empurrões. Menos ruído. Isso refletia diretamente no corpo. O esforço parecia mais distribuído. O cansaço vinha, mas de forma menos agressiva. Em uma tarde tranquila, Caramelo caminhou sem pressa, sentindo o vento leve no pelo. O sol filtrava-se pelas árvores, criando sombras irregulares no chão. Ele parou por vontade própria, deitou-se por alguns minutos e depois se levantou quando sentiu que podia continuar. Ninguém reclamou. Ninguém puxou. Esse simples gesto representava meses de aprendizado coletivo. Dona Lúcia observava sentada em um banco da praça, conversando com uma vizinha. Falavam de coisas simples. Receitas. Lembranças antigas. Mas de tempos em tempos, ela olhava para Caramelo, certificando-se de que tudo estava bem. Sentia um alívio tranquilo, diferente da ansiedade constante dos meses anteriores. O 7º mês terminou sem grandes conflitos, sem episódios extremos. Terminou com algo mais raro. Estabilidade. Não definitiva, não perfeita, mas construída com esforço visível de todos os lados. Caramelo fechou os olhos ao fim de um dia mais leve, sentindo o corpo cansado, mas equilibrado. O chão estava fresco. O ar, limpo. Pela primeira vez em muito tempo, o cansaço não vinha acompanhado de medo. A cidade, ainda em processo de mudança,
começava a aprender algo essencial. Cuidar não é um gesto isolado. É um aprendizado coletivo, feito de ajustes constantes, atenção diária e disposição para ouvir. O 8º mês chegou trazendo uma sensação rara. Normalidade. Não a normalidade antiga, baseada em repetição cega, mas uma nova forma de cotidiano, construída com ajustes e atenção. A cidade ainda tinha conflitos, ainda tinha pressa e ruídos, mas agora carregava algo diferente no ar. Consciência. As manhãs estavam mais frescas. O céu aparecia limpo com mais frequência, e o vento leve espalhava o cheiro de folhas secas pelas ruas. O som da feira montando já não era tão caótico. Havia mais organização, mais pausas naturais entre uma atividade e outra. As pessoas pareciam menos apressadas, como se tivessem aprendido que acelerar nem sempre traz resultado melhor. Caramelo sentia isso logo ao sair. O corpo ainda forte, marcado por meses de esforço, mas agora menos tenso. Seus passos estavam mais seguros. Não precisava mais avaliar cada metro com o mesmo nível de alerta. O ambiente, embora ainda exigente, oferecia mais previsibilidade. Isso fazia toda a diferença. Ele sabia os horários de pausa. Reconhecia os pontos de descanso. Identificava quem respeitava seu ritmo. Essa leitura do espaço era fruto de muito aprendizado. Cada pequeno gesto de cuidado recebido ao longo dos meses havia moldado sua forma de caminhar e reagir. Dona Lúcia observava tudo com discrição. Sentava-se nos bancos da praça, conversava com vizinhas, regava plantas. Não precisava mais estar sempre atenta, pronta para intervir. O cuidado havia se espalhado. Isso trazia alívio, mas também um vazio estranho. Por tanto tempo, ela viveu em estado de alerta que agora precisava reaprender a descansar. Um acontecimento relevante marcou o início daquele mês. Pela primeira vez, a feira iniciou mais tarde em um dia de calor intenso, por decisão coletiva. Ninguém anunciou, ninguém ordenou. Simplesmente perceberam que seria melhor. Esse ajuste espontâneo mostrou que o cuidado começava a fazer parte do hábito. Caramelo sentiu o impacto imediatamente. O sol ainda não estava tão forte quando iniciou o percurso. O chão estava mais fresco. O ar, mais respirável. Ele caminhou com mais firmeza, sem precisar parar tantas vezes. O esforço ainda existia, mas era distribuído de forma mais justa. Esse dia teve um custo invisível. Alguns clientes chegaram cedo e precisaram esperar. Houve comentários impacientes. Mas ninguém recuou. A decisão se manteve. E quando o movimento começou, fluiu melhor do que em dias anteriores. Outro acontecimento importante surgiu no meio do mês. Uma senhora que sempre observava de longe aproximou-se de Dona Lúcia na praça. Disse que no início achava tudo exagero, que não entendia por que tanto esforço por causa de um cachorro. Mas confessou que, ao longo dos meses, passou a reparar em outras coisas. No ritmo das pessoas. No cansaço. Na forma como a cidade funcionava. Essa conversa simples teve grande impacto emocional. Para Dona Lúcia, foi a confirmação de que a mudança não era apenas prática, mas também interna. O olhar das pessoas havia mudado. Caramelo também vivia transformações internas. Seu conflito, antes centrado na obediência cega, agora se transformava em algo mais sutil. Ele precisava aprender a confiar que o cuidado continuaria, mesmo quando não estivesse atento o tempo todo. Essa confiança não vinha fácil. Era construída dia após dia. Em um momento de vulnerabilidade, Caramelo hesitou ao se aproximar de um trecho mais movimentado. O corpo reagiu com alerta automático. Ele diminuiu o passo, mesmo sem necessidade imediata. Parou. Olhou ao redor. O ambiente respondeu com espaço e silêncio. Ninguém pressionou. Ninguém apressou. Esse pequeno episódio marcou uma reviravolta interna importante. Pela primeira vez, Caramelo percebeu que podia errar, que podia hesitar, sem sofrer consequências imediatas. Isso fortaleceu algo novo dentro dele. Segurança. O ambiente da cidade refletia esse processo. As árvores da praça estavam mais cheias. As sombras mais amplas. As pessoas ocupavam os bancos com mais frequência. As conversas eram mais longas. O tempo parecia ter se expandido um pouco. No entanto, nem tudo era perfeito. Um obstáculo importante surgiu quando um evento especial foi marcado para a praça, atraindo muita gente.
Música, barracas extras, visitantes de fora. O movimento aumentou de forma abrupta. O cuidado precisou ser redobrado. Caramelo enfrentou esse dia com atenção máxima. O som alto o incomodava. O excesso de gente exigia desvios constantes. O corpo respondeu com rigidez. Ele parou mais vezes do que o habitual. Cada pausa era um pedido silencioso de ajuste. Dona Celeste organizou o entorno com rapidez. Orientou os vendedores. Pediu para baixar o volume da música nos momentos de passagem. Algumas pessoas reclamaram, mas aceitaram. O evento seguiu, não sem dificuldades, mas sem colapsos. Esse dia teve um custo alto de energia para todos. No fim, Caramelo estava exausto. Dona Lúcia também. Sentaram-se em pontos diferentes da praça, ambos cansados à sua maneira. Mas o sentimento que ficou não foi frustração. Foi aprendizado. O 8º mês também trouxe mudanças no cenário físico. As marcas das obras desapareceram quase por completo. A rua parecia finalmente integrada ao cotidiano. As pedras já não chamavam atenção. Faziam parte do chão. Assim como o novo jeito de lidar com o trabalho. Uma tarde, Caramelo caminhava com a carroça mais leve do que o habitual. O vento soprava suave. O cheiro de comida caseira escapava das casas. Ele sentiu uma tranquilidade estranha, quase esquecida. Não havia urgência. Não havia tensão. Apenas movimento. Ele parou por vontade própria, deitou-se por alguns minutos e depois se levantou. O corpo respondeu bem. Nenhuma dor aguda. Nenhuma rigidez extrema. Apenas cansaço natural. Dona Lúcia observava de longe, conversando com Dona Celeste. As duas trocavam impressões sobre o quanto tudo havia mudado sem que percebessem exatamente quando. Não houve um grande anúncio. Não houve um momento único de virada. Houve constância. No fim do mês, um pequeno gesto simbólico aconteceu. A vasilha de água que antes era colocada apenas por Dona Lúcia passou a ser mantida por outras pessoas também. Às vezes estava ali antes mesmo de ela sair de casa. Esse detalhe simples representava uma grande mudança. Caramelo reconhecia essas vasilhas. Aproximava-se com confiança. Bebia sem pressa. O som da água sendo consumida trazia alívio imediato. Cada gole era uma vitória silenciosa. O 8º mês terminou com a cidade mais leve. Não livre de problemas, mas mais preparada para enfrentá-los. O cuidado já não era exceção. Começava a se tornar hábito. Caramelo deitou-se ao fim de um dia tranquilo, sentindo o corpo cansado de forma justa. Não havia excesso. Não havia tensão acumulada. Apenas o desgaste natural de quem caminhou, trabalhou e descansou no tempo certo. Dona Lúcia fechou a janela naquela noite com um suspiro profundo. Sentia o corpo cansado, mas o coração mais calmo. Pela primeira vez desde o início de tudo, conseguiu dormir sem imaginar cenários de conflito. O cuidado, que começou com um grito solitário, agora caminhava sozinho pelas ruas da cidade, sustentado por muitos passos atentos. O 9º mês começou com uma sensação de maturidade no ar. Não era apenas a mudança das cores do céu, anunciando a proximidade do fim da primavera, mas algo mais profundo. A cidade parecia ter aprendido a respirar de forma diferente. Os sons da feira, antes caóticos e urgentes, agora chegavam aos ouvidos de quem caminhava por ali com um ritmo mais harmonioso. Havia menos pressa, menos desordem, menos tensão. O ambiente refletia, em silêncio, meses de aprendizado coletivo. Caramelo sentiu isso no primeiro dia do mês. Ao sair cedo, quando a rua ainda estava quase deserta, o cheiro da terra úmida misturado ao aroma de café recém-passado encheu suas narinas. Ele percebeu a diferença imediatamente. Não precisava mais antecipar perigos a cada passo. O percurso já não era uma corrida constante contra o cansaço e o caos. Ainda havia esforço, ainda havia atenção, mas de um modo menos exaustivo. Cada movimento parecia feito com intenção, não apenas por necessidade. Dona Lúcia observava de longe, sentada no banco da praça. O ar fresco da manhã fazia seus cabelos se mexerem suavemente. Havia um sorriso contido em seu rosto. Ela se lembrava de como tudo havia começado. Do medo, do grito que mudará a trajetória de todos, do cansaço físico e emocional que parecia interminável. Agora, assistia a uma rotina que fluía com mais naturalidade,
mas que ainda carregava lembranças de cada dificuldade superada. O primeiro acontecimento relevante do mês surgiu quando um grupo de crianças começou a frequentar a feira para ajudar em pequenas tarefas, como organizar mercadorias e limpar o entorno. Era algo simples, mas indicava mudança de percepção. Elas respeitavam os limites de Caramelo, compreendiam que pausas eram necessárias, e isso trouxe leveza ao ambiente. O cachorro, por sua vez, demonstrava confiança ao se aproximar delas. Sua postura era firme, mas acolhedora. Ele começava a perceber que sua presença não era mais apenas um esforço físico, mas também uma referência emocional para todos. Apesar da calmaria aparente, o primeiro grande obstáculo surgiu em um dia de vento forte. Folhas secas e pequenas partículas de poeira voavam em todas as direções. Caramelo sentiu o impacto imediato. Os sons misturados confundiam seus sentidos. Ele hesitou ao atravessar certas ruas, parando frequentemente para avaliar o caminho. A tensão voltou, lembrando-lhe os meses anteriores, mas dessa vez de maneira diferente. Ele não estava sozinho. Pessoas ao redor ajustavam o percurso, abriam espaço, davam pequenos sinais de cuidado. O esforço continuava, mas o suporte estava presente. Uma pequena reviravolta aconteceu quando uma senhora idosa, que sempre passava apressada, notou o cuidado com o cachorro e começou a elogiar publicamente Dona Lúcia. Esse reconhecimento silencioso teve efeito imediato sobre a comunidade. Um murmurinho de aprovação começou a se espalhar. O hábito de cuidar começava a ser visível não apenas nas ações, mas também nas palavras. A reviravolta foi pequena, mas impactante. O segundo acontecimento relevante foi a chegada de novos vendedores, trazendo produtos diferentes e aumentando a diversidade da feira. A mudança exigiu adaptação. O espaço já não era tão amplo quanto antes, e os trajetos de Caramelo precisaram ser recalculados. A carroça, mais leve, ajudava, mas o ritmo agora dependia da atenção redobrada do cachorro. Cada passo se tornava uma decisão consciente. O aprendizado acumulado até aquele momento foi essencial para que ele conseguisse atravessar a feira sem incidentes. No meio do mês, uma reviravolta média aconteceu quando um pequeno cachorro de rua apareceu próximo à feira, sem dono, curioso e barulhento. Caramelo percebeu a presença do novo animal e imediatamente avaliou como agir. A primeira reação poderia ter sido de alerta excessivo, mas ele havia aprendido a lidar com situações inesperadas. Ajustou o passo, observou os movimentos do outro cachorro e, com cuidado, continuou seu caminho. O dono da feira e alguns vizinhos ajudaram a guiar o animal para um espaço seguro. Essa situação reforçou que a atenção de Caramelo não era apenas física, mas também social e emocional. Dona Lúcia percebeu a habilidade do cachorro em lidar com a situação sem estresse excessivo. Isso trouxe uma sensação de orgulho silenciosa, acompanhada de leve preocupação. Ela sabia que, mesmo com aprendizado e suporte, cada novo desafio exigia esforço. Essa percepção a manteve vigilante, mas tranquila. Outro acontecimento relevante ocorreu quando um feirante sugeriu uma reorganização dos produtos para otimizar o espaço. Não houve imposição, apenas uma proposta coletiva. Caramelo percebeu imediatamente a mudança na distribuição. Caminhar pelo novo trajeto exigiu atenção, mas também trouxe novidade. A experiência reforçou a flexibilidade adquirida durante os meses anteriores. O cachorro respondeu bem, demonstrando que aprendizado contínuo e adaptação são fundamentais. O terceiro grande obstáculo surgiu quando uma forte chuva se aproximou rapidamente. O céu escureceu, ventos fortes sacudiram as árvores e o cheiro da terra molhada se espalhou pelo ar. Caramelo, acostumado a prever mudanças, avaliou rapidamente os riscos. O percurso precisou ser encurtado, mas nem todos conseguiram ajustar-se com a mesma rapidez. Dona Lúcia e Dona Celeste ajudaram a organizar a feira, protegendo produtos e garantindo que o caminho do cachorro permanecesse seguro. A chuva trouxe desconforto, mas também reforçou o aprendizado coletivo. Cada pessoa sabia o que fazer, cada gesto era coordenado, e Caramelo sentiu segurança mesmo diante do caos natural. Uma reviravolta média aconteceu durante a chuva. Um visitante, observando o cuidado com Caramelo, começou a fotografar discretamente, mas não para expor problemas, e sim para registrar a harmonia inesperada do ambiente. A imagem, posteriormente compartilhada informalmente, trouxe reconhecimento silencioso à cidade. Pequenos gestos, repetidos ao longo de meses, agora eram vistos e valorizados por outros. O ambiente físico também mudou durante o mês.
As árvores estavam mais verdes após as chuvas, a poeira da rua lavada formava um odor fresco, e o vento soprava levemente entre os bancos. Cada elemento natural interagia com a rotina da feira, oferecendo desafios e ao mesmo tempo momentos de beleza. Caramelo sentia o cheiro de terra molhada, a textura da lama sob as patas e o som da chuva batendo no metal da carroça. Cada detalhe sensorial se tornava parte do aprendizado. Uma pequena reviravolta ocorreu quando uma criança tentou acariciar Caramelo sem permissão. Ele, atento, recuou levemente, mas sem medo. A criança percebeu o limite, e os pais elogiaram o comportamento do cachorro. Esse episódio, aparentemente simples, reforçou a importância da comunicação não verbal e da atenção aos limites próprios e alheios. Dona Lúcia acompanhava tudo de longe. Cada passo do cachorro, cada reação do grupo ao redor, cada ajuste feito pelos feirantes mostrava que o esforço dos meses anteriores começava a consolidar hábitos. As vitórias não eram espetaculares, mas eram constantes e visíveis. Cada dia de feira fluindo sem incidentes era uma conquista silenciosa. Um acontecimento relevante no final do mês marcou a consolidação da comunidade. Durante um fim de tarde ensolarado, a praça ficou cheia. Pessoas de fora, moradores locais e crianças sentaram-se juntas, observando Caramelo caminhando com a carroça de maneira segura e tranquila. O movimento era natural. O cuidado estava presente em todos. O esforço passado se transformava em rotina sustentável. A última grande reviravolta do mês aconteceu quando uma situação inesperada exigiu cooperação máxima. Um grupo de visitantes, desconhecendo os caminhos, bloqueou parte do percurso da carroça. Caramelo precisou avaliar rapidamente o espaço, ajustar seu passo e, com a ajuda de pessoas ao redor, contornar a situação sem acidentes. O aprendizado de meses anteriores foi essencial. Cada gesto coletivo reforçou a harmonia conquistada. O 9º mês terminou com sensação de estabilidade e confiança. Caramelo deitou-se em seu local habitual, sentindo cada músculo relaxar. O corpo estava cansado, mas equilibrado. Dona Lúcia olhou da varanda da praça, sentindo orgulho e alívio. Pela primeira vez, o esforço coletivo parecia consolidado. O ambiente, ainda em transformação, mostrava sinais claros de aprendizado. As árvores ofereciam sombra ampla, os bancos eram ocupados com regularidade, e o chão estava limpo e seguro. O cuidado já não era exceção. Tornará-se hábito, visível na forma como as pessoas caminhavam, falavam e observavam. A cidade estava pronta para a última etapa da jornada, preparada para transformar esforço em celebração. O 10º mês começou com uma luminosidade especial. O céu estava mais claro, o sol banhando as ruas com intensidade moderada, e o ar fresco trazia um aroma de flores recém-desabrochadas das praças. Havia algo no ambiente que não se resumia ao clima. A cidade inteira parecia respirar em sintonia, como se reconhecesse a jornada percorrida até ali. Cada pessoa, cada gesto e cada movimento carregava o peso dos meses de esforço, de paciência e de cuidado coletivo. Caramelo acordou cedo como de costume. Seu corpo, forte e agora adaptado à rotina, movia-se com firmeza, mas sem pressa. Ele percebeu que algo estava diferente ainda antes de sair. Um cheiro de pão fresco e café recém-passado misturava-se ao aroma das folhas verdes e do chão úmido. O vento suave soprava pelo pelo, trazendo sensações agradáveis. A rua, que antes era palco de pressa e tensão, agora parecia acolhedora. Ele sentiu uma curiosidade leve, como se pressentisse que aquele dia seria especial. Dona Lúcia também percebeu a atmosfera diferente. Desde cedo, sentiu uma mistura de ansiedade positiva e orgulho silencioso. Observava Caramelo se aproximar da praça, calculando mentalmente cada passo dele, mas com confiança. Não havia a tensão constante de antes. O aprendizado dos meses anteriores permitia que ela confiasse na capacidade do cachorro de lidar com qualquer imprevisto. O primeiro acontecimento relevante do dia foi a chegada de um grupo de visitantes da cidade vizinha, interessados em conhecer a feira e sua rotina organizada. Diferente do início da jornada de Caramelo, essas pessoas não eram apenas curiosas, mas também observadoras do cuidado presente. Elas pararam, admiraram o trabalho coletivo e, discretamente, começaram a seguir o percurso do cachorro. Cada passo de Caramelo era acompanhado com atenção, e cada pausa respeitada por todos. Isso trouxe uma sensação de harmonia imediata. Enquanto caminhava, Caramelo sentiu o peso da carroça mais leve.
Não apenas pelo ajuste do percurso ou pela redução da carga, mas pela energia positiva que circulava ao seu redor. O ambiente parecia cooperativo, cada pessoa conhecia seu papel. Cada gesto se encaixava no fluxo do dia. Ele caminhava com postura firme e segura, olhos atentos, mas mente tranquila. A confiança recém-conquistada fazia toda a diferença. Uma pequena reviravolta aconteceu quando uma criança tentou se aproximar de Caramelo rapidamente, empolgada com a oportunidade de tocar o cachorro famoso da feira. Ele hesitou por um instante, instinto ainda presente, mas sem medo. A criança percebeu o sinal sutil e ajustou sua aproximação. Esse episódio reforçou a comunicação silenciosa entre Caramelo e aqueles ao seu redor. Pequenos limites eram respeitados sem esforço, apenas com percepção mútua. O segundo acontecimento relevante foi a entrega de uma vasilha de água fresca antes mesmo de Caramelo iniciar o percurso. Não foi obra de Dona Lúcia, mas sim de um feirante que havia aprendido a rotina e queria contribuir. A ação discreta trouxe alívio imediato ao cachorro, que bebeu calmamente, aproveitando cada gole. Esse gesto simples, mas carregado de significado, simbolizava a consolidação do cuidado coletivo. Durante a manhã, outra reviravolta média ocorreu quando um vento repentino trouxe folhas e pequenos galhos para o percurso. Caramelo avaliou rapidamente o caminho, desviou da maioria dos obstáculos e continuou firme. Algumas pessoas perceberam e ajudaram a limpar pequenas pedras soltas. O efeito foi imediato, o trajeto continuou seguro e o ritmo não foi interrompido. Mais uma vez, a cooperação coletiva provou ser essencial. O terceiro acontecimento relevante aconteceu quando a música da feira começou a tocar mais alto, celebrando o aniversário da cidade. Ao invés de incomodar, a melodia trouxe um ritmo agradável. Caramelo ajustou o passo naturalmente, sentindo que tudo ao redor estava em harmonia. O ambiente, antes caótico em dias de música alta, agora era equilibrado. Cada detalhe era percebido e respeitado. No meio do dia, ocorreu uma reviravolta grande e marcante. Um jornalista local, sabendo da história do cachorro, veio registrar o percurso de Caramelo. O objetivo não era apenas mostrar o trabalho do animal, mas também destacar a mudança na comunidade. O fotógrafo acompanhou cada movimento, capturando imagens da cooperação, das pausas, do cuidado com o animal e da organização do espaço. A notícia, quando publicada, trouxe reconhecimento não apenas para Caramelo, mas para todos os envolvidos na transformação da feira. O quarto acontecimento relevante foi a chegada de flores e frutas oferecidas por visitantes que haviam ouvido falar da história de Caramelo. Pequenos presentes espalhados estrategicamente ao longo do percurso indicavam respeito e reconhecimento pelo esforço coletivo. Caramelo, acostumado a receber carinho, sentiu uma alegria silenciosa ao perceber a generosidade ao redor. Cada gesto afetava diretamente seu comportamento e confiança. Uma reviravolta média seguiu quando um cachorro desconhecido, curioso e amistoso, se aproximou do percurso. Caramelo, agora seguro e experiente, avaliou a presença do outro animal com calma. Mantendo distância, guiou seu caminho sem interrupções e sem demonstrar tensão. A presença do visitante canino reforçou que ele havia conquistado autonomia, disciplina e confiança ao longo dos meses. O quinto acontecimento relevante do dia ocorreu durante a pausa do meio-dia. Caramelo sentou-se sob a sombra de uma árvore, respirando fundo, sentindo a brisa no pelo. O ambiente era silencioso e acolhedor. Pessoas ao redor aproveitaram o momento para conversar, rir e observar o cachorro descansando. Essa simples pausa simbolizava o ápice do aprendizado: respeitar limites, manter equilíbrio e valorizar pequenos momentos de descanso. Outra grande reviravolta aconteceu quando uma senhora trouxe biscoitos caseiros para o cachorro. Ela havia acompanhado a história desde o início e queria contribuir de forma simbólica. Caramelo recebeu o gesto com confiança, sentindo que cada conquista era reconhecida. Esse ato, aparentemente simples, reforçou o vínculo emocional entre o animal e a comunidade. O sexto acontecimento relevante marcou o fim do dia. A feira começou a se organizar para encerrar. Tudo estava no lugar: produtos, bancos, espaço para circulação. Caramelo caminhava com firmeza, mas desacelerando o passo, sentindo a conclusão de mais um dia cheio de conquistas. O cheiro de terra, comida e flores criava uma sensação de plenitude. Ele olhou para os rostos conhecidos e percebeu que todos compartilhavam o mesmo sentimento. A terceira e última grande reviravolta do mês foi um gesto coletivo que simbolizou a vitória de todos.
Os feirantes, moradores e visitantes formaram um círculo ao redor de Caramelo no centro da praça. Aplaudiram, elogiaram e reconheceram o esforço do cachorro e a dedicação de Dona Lúcia. O animal, geralmente focado em suas tarefas, percebeu a energia ao redor. O corpo relaxou, a cauda se moveu levemente, e o olhar transmitiu gratidão. Não havia comando, não havia ordens. Apenas celebração espontânea e sincera. O último acontecimento relevante do dia ocorreu quando Dona Lúcia se aproximou de Caramelo, sentou-se ao seu lado e acariciou o pelo dele calmamente. O cachorro recostou a cabeça nela, demonstrando confiança, afeto e vínculo profundo. Esse momento simbolizava todo o esforço acumulado, meses de aprendizado, cooperação e cuidado transformados em conexão emocional verdadeira. O ambiente físico refletia o desfecho da história. As árvores projetavam sombras longas e acolhedoras, a brisa leve agitava as folhas suavemente, e o chão limpo permitia passos firmes e seguros. Cada detalhe sensorial reforçava a harmonia do momento. Caramelo, sentindo cada cheiro, cada som e cada toque, experimentava a recompensa de sua dedicação e paciência. Dona Lúcia sentia um alívio profundo. O cansaço ainda estava presente, mas agora vinha acompanhado de orgulho e felicidade. A jornada havia sido longa, cheia de desafios, obstáculos, reviravoltas e ajustes constantes. Cada vitória conquistada tinha custado esforço, mas o resultado valia cada momento. A comunidade, antes dividida e desorganizada, agora mostrava sinais claros de união e respeito. Enquanto a tarde avançava, o sol começou a descer lentamente, tingindo o céu de tons quentes de laranja e rosa. Caramelo observava o horizonte, sentindo-se parte de algo maior do que apenas puxar uma carroça. Ele era referência, companheiro, amigo e símbolo de transformação. Cada passo dado, cada obstáculo superado, cada pausa respeitada culminava naquele momento de serenidade. A noite começou a cair, trazendo o frescor do vento e o cheiro de flores noturnas. Caramelo caminhou calmamente de volta para seu abrigo, sem pressa. O corpo estava cansado, mas leve. A mente estava tranquila. Dona Lúcia o seguiu, sorrindo, sentindo a emoção da conclusão de meses de luta silenciosa e cooperação constante. A comunidade inteira começava a perceber que o cuidado, quando se torna hábito, transforma não apenas rotinas, mas corações. O 10º mês terminou com a cidade mais harmoniosa, Caramelo seguro e feliz, e Dona Lúcia emocionada com o resultado. Cada obstáculo, cada reviravolta, cada aprendizado acumulado foi celebrado silenciosamente por todos. A história, que começou com tensão e esforço, concluiu-se com reconhecimento, afeto e estabilidade. O cuidado coletivo, agora enraizado, garantia que o futuro traria novas conquistas, mas também que a confiança, o respeito e o vínculo construído permaneceriam intactos. O último capítulo fechou a jornada de Caramelo com uma sensação de vitória real e emocionada. A cada passo, a cada pausa, a cada gesto coletivo, a cidade e o cachorro aprenderam que grandes mudanças começam com pequenos atos de atenção e cuidado, e que a recompensa verdadeira é a harmonia conquistada pelo esforço conjunto. Fim. Você chegou até aqui? Então comente surgiu, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!